Olá pessoal, bom dia! Você já teve que se diminuir para caber em alguma situação? Seja ela qual for, um relacionamento, uma amizade, no trabalho. Eu já fiz isso muitas vezes e aí eu vim trazer esse assunto hoje para a gente bater um papo sobre isso. Toda vez que a gente tem que se diminuir para caber em alguma situação, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que a gente tem que pensar e analisar muito sobre isso. A partir dos 40, 50 anos, essa ficha vai caindo com mais rapidez. Mas quando a gente é muito jovem, a gente acha que a gente tem que agradar as pessoas, que a gente tem que estar todo o tempo ali se moldando para caber na situação e que isso é normal. Só que isso não é normal. Não é normal a gente ficar o tempo todo se moldando, a gente ficar o tempo todo se diminuindo para caber nas situações ou em grupos ou em relacionamentos. E seja qual for, não importa. Não importa se é relacionamento amoroso, se é relacionamento de amizade ou se é um grupo que você queira pertencer. Qualquer que seja a situação, está errado. Está muito errado. Porque isso vai nos cobrar um preço muito alto quando a gente ficar um pouco mais velho. E a gente só vai entender isso depois. E eu trouxe aqui agora para que você que está passando por isso, ou que você faz isso o tempo todo, para que você tome muito cuidado. Porque isso deixa a nossa saúde mental muito frágil, muito abalada. Porque hoje eu penso que tudo na nossa vida, ele vai se somando, sabe? É como se fosse uma matemática que tudo que você passa na vida, você vai passando pelas fases, pelas situações, aquilo vai se somatizando. É isso que eu queria trazer aqui, é somatizando. E aí quando a gente chega numa idade mais avançada, tipo depois dos 40, 50, 60 anos, isso vai se tornando um peso na nossa vida muito grande. Isso traz doenças, isso traz depressão, isso traz ansiedade. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não sente isso assim, a gente acha que é normal sentir ansiedade, é normal ter depressão, é normal, não é normal, gente, não é normal. Tudo que está somatizando demais na sua vida, tudo que está te trazendo tensão demais, não é normal. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, é sobre esse assunto. A gente tem que ter a coragem de não agradar as pessoas o tempo todo. A gente tem que ter essa coragem. Porque agradar as pessoas o tempo todo é dizer não pra gente o tempo todo. Porque nem sempre a gente está afim de agradar, nem sempre a gente está afim de fazer aquilo que as pessoas esperam da gente ou querem da gente. Se você tem uma amizade e essa amizade te cobra o tempo todo, essa amizade ela te exige o tempo todo, se a pessoa te manda ali uma mensagem no celular e você é obrigada a olhar imediatamente aquela mensagem, você é obrigada a responder imediatamente. Se a pessoa te chama para sair, para ir a algum lugar, e se você disser não, aquela pessoa vai emburrar com você, vai falar um monte de coisa, vai mandar aqueles textões pelo WhatsApp, vai ficar ali fazendo chantagem emocional com você. Isso não é para você. Eu já tive amizades assim. Hoje eu quase não tenho. Aliás, eu vou dizer, eu nem tenho amizades assim, amizade que eu falo verdadeira, sabe? A gente tem colega, a gente diz, eu tenho amiga, mas aquela amizade de verdade mesmo, assim, que é uma amizade genuína, eu não tenho. E eu vou dizer a verdade, às vezes eu sinto falta. Não vou dizer assim, nossa, é maravilhoso você viver. Não, eu não acho. Eu acho que a amizade ela é muito importante, ela é muito boa, mas eu ainda não encontrei.
Já encontrei, mas tive muitos problemas com a amizade, então hoje eu me reservo um pouco, né? Eu quero trabalhar isso em mim para que eu volte a ter, confiar mesmo e ter essa amizade, mas ainda no momento isso não aconteceu, né? Mas eu sei que vai, eu sei que eu ainda vou conseguir passar dessa fase toda e eu vou ter essa amizade que eu busco, que eu quero também ter, né? Mas que seja uma amizade boa, que seja uma amizade leve, nada pesado. Eu tive uma amizade, acho que eu tinha uns 27, 28 anos por aí. E eu gostava muito da pessoa, gostava muito mesmo. Era uma amiga assim que eu amava muito ela, sabe? Sabe aquela amizade que você acha que é até seu irmão ou sua irmã? Só que era o seguinte, aquela época não tinha WhatsApp, era telefone fixo. A pessoa não podia me perder, ela não podia saber, tipo assim, ela não podia ficar sem saber onde eu estava. Então, o tempo todo, eu tinha que dar satisfação para ela se eu fosse em algum lugar. Ela queria que eu avisasse, que eu mandasse avisar, que eu ligasse, né? Se eu fosse à casa da minha mãe, por exemplo, né? Naquela época eu já era casada. Então, vamos supor, eu não falava para ela que eu ia à casa da minha mãe. Ela ligava lá para saber onde eu estava. Isso ela já tinha ligado em 5, 6 lugares para saber onde eu estava. Então, gente, esse tipo de amizade é muito complicada. Na época, assim, eu não entendi muito, mas a minha mãe falava, isso não é normal, isso, né, isso é pegajoso, a pessoa não pode fazer, mas eu achava, nossa, é porque ela gosta de mim, né? Hoje eu entendo que não, aquilo não era gostar, aquilo era uma posse, eu tinha que estar ali o tempo todo dando satisfação da minha vida para ela, senão aquilo estava errado, sabe? Senão ela se sentia como se eu estivesse errada, né? Que eu fosse uma pessoa que nem para o meu marido eu tinha que dar tanta satisfação quanto para ela. E aí eu, né, depois com o tempo, tive outra amizade também, já passado algum tempo, que essa amiga minha até foi morar fora, hoje ela mora no interior de São Paulo. Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje ela foi, né, tá morando pra lá, e aí com o tempo também, né, eu me afastei, vi que aquilo não era saudável também para mim, eu fui me afastando. Mas aí eu tive uma outra amizade também, foi bem longa, foi uma amizade de mais de 10 anos também, uma amizade também que me causou muitos traumas, assim, eu fiquei muito chateada com o término dessa amizade, que a gente criou nossos filhos juntos, enfim, uma história bem longa, um dia eu vou trazer aqui no canal. E era uma amizade assim também, era uma pessoa que chegava na minha casa, abria as coisas, olhava, falava assim, eu acho que esses teus armários aí, eu acho que estão meio encardidos, eu acho que tem que fazer isso, sabe? Eu acho que aquilo, sabe, sim. Também era uma pessoa que o tempo todo queria saber onde eu estava, onde eu ia, o que eu fazia. E aí, eu acho que hoje eu entendo que o errado talvez não fossem aquelas pessoas, fosse eu mesma. Por que eu digo isso? Porque eu acho que eu não coloquei limite. Por que eu não coloquei limite? Porque eu não queria desagradar. Então você quer agradar a pessoa, às vezes você tem vontade de falar ali alguma coisa, mas você não fala, porque você não quer desagradar a pessoa. Mas o que acontece? Aí, se você não quer desagradar o outro, você se desagrada. É isso também no trabalho. Isso às vezes você não quer fazer certas coisas, mas você acaba fazendo porque você não quer desagradar o seu colega, não quer ficar um clima ruim, você não fala ali o que você sente realmente, o que você tá pensando. É óbvio, né, gente? Eu também não tô sendo hipócrita aqui de falar, não, nossa, a gente tem que realmente falar o que pensa, porque eu acho assim, hoje eu entendo que quem fala tudo o que pensa, não é que a pessoa é sincera, é que a pessoa realmente é deselegante, a pessoa é mal educada, sabe? A gente também tem que medir isso daí, mas não é disso que eu tô falando, eu estou falando da parte de você não colocar limite,
E quando você não coloca limite na pessoa, você sempre vai ficar tentando agradar aquela pessoa. Aquela ou aquelas, né? Relacionamento amoroso é outra coisa. Às vezes você vive ali um namoro ou um casamento, anos, tentando agradar o outro. Tentando ali ser uma pessoa que agrada, uma pessoa que não quer falar tudo, não quer botar limites ali, porque você não quer desagradar, não quer que aquela pessoa fique com raiva de você. Às vezes isso também é com sogra, com primo, com cunhado, é todo tipo de pessoas, todo tipo de relacionamento. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é a coragem de não agradar. A gente tem que ter essa coragem. E essa coragem, ela vem do autoconhecimento, da gente se conhecer. Poxa, o que eu estou fazendo aqui que eu estou o tempo todo me diminuindo para caber na vida dessa pessoa? Eu estou me diminuindo para caber nesse relacionamento. Eu estou me diminuindo para caber nesse trabalho. Então, assim, esse trabalho não é para mim, eu não me sinto confortável, eu não me sinto feliz, eu não me dou com meus colegas, eu não gosto do meu chefe. Eu fico me moldando para caber aqui nessa empresa, mas não é isso. Não é isso. A gente não tem que se cortar, ficar o tempo todo ali arrancando um pedaço da gente. Eu tô sendo bem forte nisso, mas é verdade. A gente não pode ficar se cortando para caber na vida de ninguém. Isso, gente, serve também para pai, para mãe, para irmão, né? Às vezes você quer estar com a sua família ali de sangue, com seus pais, com seus irmãos, e você não cabe mais ali dentro. Ali você não consegue se encaixar mais, os pensamentos, as ideias, os ideais, os propósitos de vida, e aí você tem que ficar o tempo todo se diminuindo para caber ali, naquele nicho ali, naquela família, naquela vida. E a gente tem que pensar muito sobre isso e refletir. Aonde eu estou me diminuindo para caber não é para mim. Não é que a gente tem que brigar com todo mundo, se apartar de todo mundo e viver que nem um ermitão no mundo ali, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo da gente colocar limites. Limites. Olha, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, eu sei que eu não posso, é impossível, mas se eu não posso agradar todo mundo, eu posso agradar uma pessoa, a mim mesma. Eu posso me agradar. Eu posso deitar no meu travesseiro e falar, essa pessoa está desagradada comigo. Está ali, nem sei se existe a palavra desagradada. Essa pessoa está aborrecida comigo. Tudo bem. É melhor ela estar aborrecida comigo do que eu estar aborrecida comigo. Porque isso vai me trazer um transtorno, isso vai me trazer um mal-estar, isso pode me trazer uma doença futura. E ela vai passar, né? E se não passar também, não era para passar ali o desconforto dessa pessoa. É melhor a pessoa estar com desconforto do que você estar com desconforto do que eu estar. Então, a gente sempre tem muito medo de criar desconforto no outro, de deixar a pessoa desconfortável, de deixar a pessoa aborrecida, de deixar a pessoa magoada às vezes, porque tem pessoas que ela se magoam por tudo. Se você falar não para ela, aquilo já é uma mágoa profunda, né? Então, pense nisso com carinho, que é melhor o outro estar desconfortável do que você estar desconfortável. E hoje, gente, eu tenho fibromialgia, que são dores generalizadas no corpo, e eu sei que muito é disso. Muito é desse desconforto que eu devia ter tratado lá com 30, com 35, sei lá, com 40, e não, eu só fui dar atenção para isso hoje, com 50 anos, com 54 anos. Então, é muito importante mesmo, e eu falo assim, sinceramente, trate da sua saúde mental o mais rápido possível que você puder. Não fique atropelando tudo pela vida, sabe? Passando como um trator e não dando atenção para você, não se olhando, não olhando para dentro, não se priorizando, não se valorizando.
porque isso é muito importante para que a gente tenha uma qualidade de vida futura melhor, para que a gente passe pela vida com mais leveza, com mais tranquilidade e com mais humanidade. E isso é com a gente mesmo, porque quando você se sente bem, quando você tá leve, com certeza quem tá do seu lado vai sentir isso. É muito certeza que vão sentir. Então, é sobre isso, tá bom? Então, a gente passa a vida tentando se encaixar em várias caixinhas. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou, sei lá, funcionária, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente precisa se encaixar também com a gente mesmo. Então, nem sempre vai dar certo, tá? Nem sempre as coisas vão sair como a gente quer, mas a gente sempre tem que se priorizar, seja a situação que for, a gente em primeiro lugar. A gente em primeiro lugar, depois a gente tenta salvar filho, marido, trabalho, mãe, pai, irmão, primo, sei lá o que. Mas assim, primeiro tem que ser a gente. E esse insight que eu trouxe hoje para vocês, que você não vai agradar todo mundo e que tá tudo bem isso, e que não é papo de coach, é uma conversa de quem já passou por tudo isso e pagou um preço caro, né? Porque a gente paga com a saúde da gente, tá? Não é... E tudo é caro mesmo, se torna caro. Porque se você ficar ruim, se você ficar mal e tiver que se tratar com medicação e com terapia, com um monte de coisa, é um tratamento caro também. Então tem que pensar, tá bom? Tem que pensar muito sobre isso. E, gente, aqui eu trouxe para vocês 3 passos para começar a se valorizar, para começar a pensar em você mesmo, tá? Se escutar é o primeiro deles. Você começa a se escutar e você vai se escutando aos poucos, silenciando um pouco a mente, porque nossa mente é muito barulhenta e você só vai conseguir se escutar o dia que você silenciar, nem que seja um pouquinho a sua mente. Com a mente barulhenta, você não consegue se ouvir, você não consegue se conhecer, você não consegue ouvir o que seu coração, realmente a sua alma está querendo. Então, o primeiro passo é você parar um pouquinho, desligar o celular, nem que seja deixar lá no silencioso, nem que seja por 5 minutos por dia, 5 minutos por dia, e parar para pensar em você mesmo. Não nos problemas do trabalho, nem do seu marido, em você. E fazer algumas perguntas. O que eu quero? O que é bom para mim? Começa de pouquinho, um dia de cada vez. E você vai ver que vão vir respostas do nada. Às vezes você está tomando banho, às vezes você está quase dormindo, ou às vezes acordando. Você tem ali um pensamento, vem alguma coisa sobre você. Você vai ver que as respostas vão vir e você vai começar a levar a vida e ter uma vida mais leve. E as pessoas em volta vão saber disso e vão sentir, porque às vezes a nossa mudança, ela vem muito sutil. Ela vem muito, as pessoas falam, nossa, como que fulano mudou? Mudou o jeito de falar, mudou o jeito de agir, mudou até o tom de voz. É isso, é porque você começa a mudar de dentro para fora e as pessoas ao entorno vão sentindo isso. E quando a gente não força nada, deixa as coisas fluírem de uma maneira leve, a vida fica muito mais fácil, tá bom? E é isso, gente.